Porque eu acho que o Basílio é um cara iluminado. Pensa bem, Basílio. Você acerta um chute que vai para a história do Corinthians, para a história numa nação. É muito mais do que um chute. É uma emoção, é suor de tanta gente, é lágrima de tanta gente, é coração, é vibração, é raça. E você faz um gol histórico e você é lembrado eternamente por isso. Porque às vezes um lance, você pode determinar um herói e um vilão. É triste, né, isso daí no futebol, né? Mas você pode determinar um vilão. Tem jogador que fica marcado por um lance, né? Então você, por exemplo, você pega o Denis no Palmeiras, o Toninho Cerezo, às vezes na Copa de 82. Não, e o próprio, né? Zé Carlos Serrão, o Zé Carlos Serrão, que perdeu um pênalti no São Paulo, na Libertadores. Exato. Então, às vezes, você determina. Você para pensar nisso, você fala, obrigado, meu Deus, São Jorge, enfim, Oxalá, a tua fé, o que você acredita, porque você é um cara iluminado. E você, eu acho que é merecedor por ser iluminado, pela pessoa que você é. Obrigado, Michelete. Bondade da sua parte, mas que eu só tenho que agradecer que isso daí é um reflexo da minha vida, daquilo que meus pais me ensinaram a ser. E não é por a gente hoje ser muito mais reconhecido do que em 77, mas eu posso falar para você uma coisa. Eu me vejo como uma pessoa escolhida, sim. Tanto o exemplo é na hora do gol. Porque você vê, eu resvalo de cabeça, a bola vai no segundo pau, o Vaguinho entra chutando. Ali eu pensei, eu vendo o lance assim muito rápido, eu pensei que tivesse pegado no ferro e voltado. Mas quando eu vi o Vladimir subindo, eu falei, tá feito o gol. E essa bola, quando o Vladimir cabeceia, aparece o Oscar na frente dele. Ela bate na cabeça dele. E eu seguindo toda a trajetória da jogada. Ela veio para mim. Quando ela veio para mim, eu já bati, eu tinha certeza de fazer o gol. Porque você fica observando, tem jogadores da Ponte Preta caindo lá, o Vaguinho ainda tentando voltar do chute que ele deu, o Vladimir ainda parado acompanhando o lance. Eu já bati, pode ver que eu bato pro gol e já saio vibrando, porque eu tinha certeza de fazer o gol. Mas eu me vejo uma pessoa assim, iluminada, uma pessoa escolhida por Deus, porque todo esse lance que gera, as pessoas... Aliás, eu mesmo perguntei pro Vlad, estava mais fácil você fazer o gol do que eu e o Vaguinho, porque você subiu sozinho. Aí ele falou, Basílio, eu fiquei com medo de girar o pescoço, porque o Neguinho era uma mola, né? Ele sobe com uma facilidade. E jogar para fora. E ele ficou com medo de cabecear e essa bola ir fora. Ele, como não viu ninguém na frente dele, ele cabeceou em linha reta. Aí aparece o Oscar. Zagueiro que era o Oscar. Né? Aí, logicamente, essa bola veio para mim e com detalhe, né? Eu não vi a hora da bola cair mais rápido, porque eu queria bater de bate-pronto, porque você não pega ninguém na sua frente. Sim, é bate-pronto, tempo. Velocidade, tudo. E isso é um aprendizado que eu tive nas categorias de base com um homem chamado Ipojucan, meu treinador. Na Portuguesa. Na Portuguesa de Esportes. Ele que me ensinou, por causa da minha altura, meio esguio, essa coisa, né? Ele falou, olha, é assim que você vai aprender a bater na bola, o cabeceio. Então, dentro desse meu aprendizado, eu acabei fazendo esse gol que passou para a história, né? E no gol, tentando voltar, se a gente tentar voltar agora na memória sua, obviamente, na hora do gol, na hora do chute, se você tentar fazer uma regressão aí, na hora que você chuta que a bola bate na rede, o que acontece com você naquele momento? A emoção do gol. Você fala, você tá frio, né? Você fala muito frio. Mas é a realidade. Você fiz o gol, beleza? Não, você só tem a emoção porque você tem a vantagem. Você fez o gol, você está dentro de uma vantagem. E aí a gente teria que ainda administrar aqueles 10, 8 minutos que faltavam. Você tinha noção que era 37, né, do segundo tempo? Os 37. Mas você tinha noção do tempo? Tinha no placar do Morumbi. Tinha o placar, mas a gente estava muito mais focado, porque você veja bem, até contando para vocês aqui, nós entramos determinados, cada um com um jogador. E aí nós fizemos o gol, saiu um escanteio para Ponte Preta. Nesse escanteio,
Eu relaxei na marcação. Você o tinha que marcar quem? Russo, Você quem? eu e o de cá. Eu Só tinha que isso? marcar o de cá. O Luciano, o Marco Aurélio. E... Quem era no Oscar? Porque o Oscar era um... Não, o Luciano era o Vanderlei. Vanderlei E o Vanderlei Paiva e o Marco Aurélio ficou com o Russo. Então, nós tínhamos essa missão. Aí saiu o escanteio, fizemos ali a triangulação na Você frente relaxa pro um pouco, Tobias, normal. relaxamos. É isso que aconteceu. Nós relaxamos. Aí veio um jogador da Ponte, não sei quem subiu, deu uma cabeçada forte no chão, a bola sai rente ao gol do Tobias. O Tobias sai gritando com todo mundo. Aí todo mundo acorda. Ou não, e o Moisés, então? Nossa. Cada palavrão com o Moisés. eu virei as costas e fui saindo, né? Mas é normal isso daí acontecer. Mas é o relaxo. Mostra a diferença do futebol, que a gente tem essa futebol raiz e o futebol Nutella, né? Aquele futebol raiz de verdade. Acaba o jogo, o Corinthians conquista o título, que pra mim, os dois maiores títulos da história do Corinthians, pra mim, são 77 Paulista e a Libertadores de 2012. Pra mim, são os dois principais títulos da história do Corinthians. Tem 90 também. Sim, sim. Os 3 títulos marcantes da história do Corinthians. Acaba 7-7. O que acontece com o autor do gol mais importante da história do Corinthians quando o jogo acaba? Você tem um carro para te buscar? Você tem uma escolta? Como é que funciona? Como é que funcionou aquele rolê no final, Nicozinho? A gente era assim, ó. Eu tinha em casa um grupo de amigos e compadres que estavam me aguardando, que eles fizeram um churrasco. E falaram para mim, olha, independente do resultado, vem rápido para sua casa que nós estamos te aguardando e nós vamos fazer uma carninha, um churrasquinho para te receber. E aí, quando terminou o jogo, que nós estávamos dando entrevista, o Lucas Neto, que estava me entrevistando, falou, vamos aproveitar que nós estamos assim em vários repórteres aqui, tem uma surpresa para você, né? Falei, pô, surpresa para mim, mais uma, melhor ainda. Aí falou, sua mãe tá aí. Nossa, me deu um choque, porque a minha mãe nunca foi em jogo de futebol. Nem minha mãe, nem meu pai, eles nunca foram em jogo. Só meu irmão que ia e arrumava briga pra caramba. E aí, eu falei aquilo, mas fiquei a minha mãe, calma, não, tá tudo bem, eu tô com a mãe do Zé Maria, aliás, tô com a mãe do Vlad, tá todas as mães, as noivas, as esposas, estão todas aqui. legal. É porque a Globo fazia naquela época, aliás, fez, né? Corinthians campeão. É um torneio que foi feito que os clubes só podiam entrar com o nome Corinthians. E aí o Corinthians foi campeão. E aí, nessa promoção, eles levaram nossos familiares. E aí eu fiquei apavorado, né? Eu falei, não, mãe, ó, não, eles vão levar a gente para casa, daqui a pouco eu tô indo para lá. Eu falei, tá bom, eu já tô indo. E nisso tava um amigo meu chamado Teco, que é amigo meu, do Enéas, na época da Portuguesa. E ele tava de carro lá. Eu falei, pô, Teco, ele falou, vai comigo? Eu falei, tô dentro, vambora. Aí, nisso, o que eu fiz? Eu tava com uma bolsa simples, né, atravessada aqui, e um boné enterrado até aqui, para ninguém me reconhecer. Aí eu fui saindo e vibrando no meio do povão, e cheguei até o carro. Cheguei de uma maneira boa, ele falou, que é isso? Que sorte, hein, neguinho? Eu falei, tá acompanhando até aqui também. Aí só que ele falou, olha, nós vamos pelo Palácio ou vamos aqui pela Avenida Morumbi? Eu falei, não, vamos pela Morumbi aqui, porque na hora que chegar perto do Jockey, vai estar parado ali. Se não tiver, vamos embora, a gente toca. Mas se parar o carro, ou alguém me conhecer, você para, você fica com as portas abertas também, e eu desço e eu vou Conversando com o eu pessoal. vou conversando, vou festejando junto com eles. E foi o que aconteceu. Aí um estacionou do meu lado, ficou olhando, ó, o Basílio aqui. Pô, na hora que falou o Basílio aqui, os carros foram parando e eu entrei no meio do povão. E tava ali festejando tudo e de olho no farol. Aí o farol ficou amarelo, eu falei, olha, valeu, rapaziada, um abraço pra vocês, e entrei no carro. Entrei no carro do Teco e fui embora para casa. Aí cheguei em casa, tive que pedir licença para entrar na minha casa, que tinha Porque tanta tá todo gente. mundo na porta. Nossa!
Mas invadiram a minha casa lá. Nossa, torcedor de tudo quanto é time. Foram tudo para lá. Eu tenho muita amizade com as pessoas, independente dos clubes que eles torçam, né? Mas aí eles foram festejar na minha casa. E aí, chegando lá, mas ninguém acreditava. Mas como é que você veio? Eu falei, eu saí no meio do povão. Não acredito. Falei, eu saí. Saí no meio do povão, mas dessa forma, né? O Neto chega ao Corinthians naquela troca com o Palmeiras, Ribamar sim. e Dida vão para o Veiga, Palmeiras, e o Denis Denis e o Neto vem, os dois acabam desembarcando no Corinthians. E aí o Neto está indo muito bem e tal, mas tem uma queda de rendimento durante o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Turno do Brasileiro. E você era o técnico do Corinthians. E aí pinta a última rodada. O Corinthians já sem pretensões no campeonato, já tinha sido eliminado antes, né? Não tinha chance de chegar à final. Sim. E tinha um jogo contra o Palmeiras, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras brigando, dependendo de uma vitória para ir para a final do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Contra o São Paulo, Né? exato. E aí você era o técnico do Corinthians, o Corinthians ganha, né? Esse jogo 1-0, gol do Cláudio Adão. Mas isso daí Gol de calcanhar. por incrível, por Não é incrível qualquer que gol, não. pareça, essa história, na minha opinião, fica em segundo plano. Porque eu digo que o Basílio foi herói de 90 também. E ele vai explicar por quê. Ó, essa história, cara, nunca ouvi essa história. Por isso que é sensacional isso aí. É Cara. uma coisa muito restrita mesmo. Eu não sei, até o dia que o Michelete começou a falar, eu fiquei olhando assim para ele, eu falei, mas como é que ele sabe isso daí? Porque foram poucas as pessoas que presenciaram, entendeu? Porque tudo começou assim. O Neto tinha engordado, ele estava acima do peso, né? E o material não estava cabendo nele. Tanto é que tiveram que sair do Morumbi, no Parque São Jorge, buscar meia ou calção, para que ele pudesse ficar no banco. E o senhor Vicente Mateus, quando entrou no vestiário, ele foi lá, ele cumprimentou o Neto, mas ele olhou e ele falou, bom, não é possível, né? E ele, perto dos roupeiros, foi falando, esse cara não vai ficar. E ele tinha uma cúpula que ficava com ele, que falou, não é possível, isso não é jogador, olha o tamanho que ele está, ele não sei o quê. E nós estávamos aquecendo, e a gente estava conversando, aquecendo e tal, fazendo trivial. Aí terminou o jogo, nós ganhamos, né? Mas o Neto não entrou, não tinha como ele entrar. Ele estava até sem chuteira, sem nada, só de meião. E aí o roupeiro me chamou e falou, olha, você fica preparado que eles vão te levar lá amanhã, porque é para você fazer a programação para o ano que vem. Então, eles vão mandar o Neto embora. Eu falei, mas não vai mesmo. Aí chamei os professores, né? Era o Ângelo e o Paulo. Ângelo Macariello. O Macariello e o Paulo César. Paulo César Santos. Né? Santos. Aí eu peguei e falei para eles, ó, fica preparado. Depois dá um toque no Neto, né? Agora nas férias. Para ele, reduzir esse peso dele aí, tudo. Aí acho que o Paulo que falou para mim, o que houve, Basílio? Eu falei, não, depois eu falo. Deixa eu ir na reunião, depois eu me reúno com vocês. Porque não é que eu fui prepotente. Eu sabendo de tudo, e o seu Vicente falou, olha, você não conta com o Neto, que o Neto não vai ficar. Aí eu falei assim, não, eu não abro mão dele. Eu não abro mão. Para mim, ele continua. Ele tem que continuar. E aí ele falou, poxa, mas você veio preparado, né? Eu falei, não me vim preparado. Eu vim preparado para falar com o senhor que os preparadores físicos estão me aguardando para mim fazer a programação da pré-temporada. Aí ele falou assim, mas não dá, assim não dá, do jeito que ele está. Eu falei, olha, deixa comigo, deixa com os preparadores. Aí ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar. Se ele vier com aquele peso que eu vi lá, eu mando ele e você embora. Eu falei, onde o senhor quer que eu assino aí? Ele tinha uma cadernetinha assim, né, que ele usava. Falei, me dá a caderneta. Ele falou, aqui não mexe na minha caderneta. Eu falei, não, eu assino pro senhor, pode mandar embora. E aí, nisso, o escritório tinha uma outra porta e estava aberta.
E tem um rapaz que a gente conhecia, ele estava ouvindo toda a conversa minha, né? E ele dava risada comigo e fazia assim mesmo, assim, assim. Aí eu peguei e falei, olha, o senhor fica à vontade. Se o senhor achar que na apresentação ele não venha de acordo com o que o senhor está falando, ele falou, não, pode ser que ele venha um pouquinho, mas se ele tiver gordo... Eu falei, não, ele não vai vir. Ele gosta dele e ele joga muito, seu Vicente. Ele joga muito. Aí ele falou, mas eu mando os dois embora. Eu falei, ó, se o senhor quer, eu assino de novo. Onde o senhor quer que eu assino? Aí, pô, conversei com ele, tal, elaborei onde que a gente ia fazer a pré-temporada, tudo. Levantei e fui embora. Mas aí eu tinha, conversando com preparadores físicos, eu falei, olha, depois vocês localizam o Neto aí para mim. O Neto vai ter que, né? E você foi chegou quando a o falar Neto foi no... Com o Neto você não chegou a falar? Não, nunca falei. Eu não sei nem como é que você soube, né? Não sei nem como é que você soube. Fonte alvinegra. Então, essa daí. Mas aí eu acho que foi uma coisa da forma que eu via, porque o Neto sempre foi um jogador excepcional. Foi diferenciado já nessa troca. Eu acho que o Corinthians ganhou pra caramba com ele, entendeu? E fora isso, a gente tinha certeza que os próprios preparadores físicos, o Ângelo Macariello e o Paulo César também, eles dariam conta, iriam fazer um trabalho. Muito mas nem foi preciso. Né? Você vê a consciência do Neto. O nego fala, ele era malucão, não era nada. Ele era muito consciente, porque você vê, ele foi para um spa, que ele voltou, quando o nego passava perto dele e falava assim, Neto, que é isso? Ele voltou sendo o físico de um atleta. E nesse físico de um atleta, ele deu uma resposta jogando bola. Os estádios não tem mais alambrado, né? Não. E a sua época era o alambrado. O cara ficava ali no alambrado, joga bola, joga, não sei o que e tal. Até para dar lateral. Então, os caras punham a mão no alambrado esse nome, tipo, puxava. quando você vê tipo um alambrado, tem algum jogo que você lembre, ou de alguma coisa, ou do cara que fica xingando o alambrado, ou de alguma passagem interessante em relação ao alambrado, comemoração, enfim, que te vem à memória em relação ao alambrado? Quando você fala assim, pô, alambrado, né, cara? Que saudade do alambrado, do torcedor que ficava ali. De repente você ia lá dar um autógrafo pro cara, tirava a camisa e dava pro cara, né? Porque hoje não existe mais isso, né? Não, alambrado, eu sou da geração que sempre teve, né? Eu posso lembrar, assim, de um jogo que eu fui fazer. Um jogo não, era vários jogos eu fiz em São José do Rio Preto. Aí você ia bater escanteio, lateral, o cara te puxava, te cuspia, né? Era muito próximo. Aí você vai falar o campo do Botafogo, o antigo, era próximo. Não o Santa Cruz. É, Santa Cruz já é um estádio aí maior. depois veio o estádio maior, o Santa Cruz. O comercial também a mesma coisa, era um campinho estreito. Depois pegou o estádio dele, aí ficou distante. Mas o alambrado sempre fez parte, não só da nossa vida dentro de campo, mas fora também. Que, tanto é que você fazia o gol e ia subir no alambrado, né? E você imagina assim, a gente é jornalista, a gente é torcedor também, todo jornalista tem um time. É que tem os caras que não revelam, tá tudo certo, cada um faz o que tem que fazer. A gente vê o jogo do alambrado pra cá, a gente viu a vida inteira, né? E você viu o jogo da parte de dentro pro alambrado. Mas você nasceu, jogou futebol e você também tinha os seus ídolos. Quem que você lembra? Quem que foi o seu ídolo no futebol? Quem que é o cara que você, de repente, ou esteve no estádio também, no alambrado vendo? Quem que foi seu grande ídolo no futebol? Primeiro foi Pelé, né? Pelé que eu tinha. Mas o meu ídolo que eu fiquei assim foi o Ney. O pai do Diney. O Ney, eu garoto de tudo, eu pulava o muro, né? Coisa que não é exemplo, né? Então, pulava o muro do Pacaembu para assistir jogos do Corinthians. E a gente caía direto ali onde eram as numeradas, e você saía escorregando e já pulava para o lado de dentro, né? Aí tinha uns fiscais que iam lá e tiravam você. Putz, você ia fazer aquela volta de novo, para depois que pular. Trabalho, né? Mas a gente entrava dessa maneira. Mas você falou bem. Eu cheguei a subir assim no alambrado, né? E a polícia, desce daí, garoto, desce daí, moleque. Porque eu queria, não existia esse negócio de camisa, de pedir nada.
Eu queria, porque eu queria ver o Neide assim próximo, ele e o Silva, que eram os dois atacantes que o Corinthians tinha. E a gente cansou de vibrar com os gols do Silva e do Ney. Então eu tinha o Ney, ele era o meu ídolo. Anos 60, né, Vazinho? E eu tive esse privilégio de subir no alambrado. Teve uma passagem importante do gol, mas ela continuou também quando você encerrou a carreira. E tem muita história boa do Basílio na passagem dele pós-jogador, né? Como técnico do Corinthians, dirigindo jogadores importantes também. E o Michelete, eu tô curioso, porque na resenha, aquela resenha antes, o Michelete falou assim, eu tenho uma história do Basílio que ninguém sabe. Eu falei assim, então você nem me conta que eu não quero nem saber, eu quero saber na hora do programa. Falar alguma coisa sobre a invasão, né? Que o Basílio também estava no jogo da invasão, inclusive. Fui eu que descobri, fui eu que subi primeiro. Primeiro a gente tinha que agradecer a São Pedro pela chuva que, caiu, que o time do Fluminense era fantástico. E aí o nível técnico deu E eu estava no banco de reserva e você coloca as coisas e eu falei, vou ver se tem para eliminar, vamos ver como é que tá na torcida. Quando eu cheguei assim, que eu fui subir nas escadas, fui olhando, né? Quando eu vi um policiamento no meio, falei, deve ser esse trecho aqui, com mais um pouco. Na hora que eu subi, eu não acreditei. Eu falei, eles são loucos mesmo, olha só. Aí nisso veio correr no lance. Aí o lance chegou. O que houve? É briga? Eu falei, não. Lance, olha só, eles dividiram o Maracanã. Aí ele falou, eu acho que temos até uma porcentagem a mais. É porque eu fiquei olhando para cima. E tinha, naquela época, tinha a geral, que era o gargarejo ali, né? A geral, as cadeiras perpétuas do Maracanã. Onde caía a bola, os caras ficavam brincando, jogando. E aí nós fomos observar, né? Ficamos assim atrás, olhando. Aí tinha um número muito grande de torcedores com a camisa do Botafogo, do Flamengo e do Vasco. Todos torcendo para o Corinthians. E no meio da torcida do Corinthians. Então, ali que a gente viu que se fosse... Mas mesmo assim, o número de torcedores que viajou de São Paulo é um negócio absurdo. Foi uma coisa absurda. E não estava chovendo ainda. Nessa hora que você subiu para ver o gramado, ainda não estava chovendo. Não, já tinha passado a chuva. A chuva nós estávamos no hotel. O campo encharcado. O campo totalmente encharcado. Aí, como a gente fica ali no coberto, né? Eu fui subindo as escadas e falei, vou dar uma olhadinha. Mas aquilo lá foi me chamando. Sabe quando uma coisa está te atraindo? Eu fiquei olhando, eu fui subindo, fui olhando. Eu falei, não acredito. Eu não acredito. Aí que eu dei o berro... Mexe de que forma com o jogador? Mexe assim porque é o apoio que é uma pressão, uma obrigação, um incentivo. Como funciona isso? Porque porque primeiro de tudo, você sabia que o Fluminense era uma máquina, tinha um super era o favorito, time, tinha um Ribeirinho, inclusive. Só que com a chuva ficou com igualdade. Então aquele time que joga na parte coletiva, que era o Corinthians, acho que vai ter uma pequena vantagem, mas vai ter. E isso foi praticamente resolvido dessa forma. Indo para os pênaltis e tudo, mas o nosso time não se intimidou em momento algum com o time do Fluminense. Tanto é que você vê, no intervalo, o Givanildo saiu, porque ele estava gripado, não estava aguentando. Você entra no e lugar eu do entro Givanildo. No lugar do Givanildo. E aí foi aquilo que a gente Russo, viu. O Neca e o Givanildo que começaram a partida. Exatamente, né? Foram eles que começaram. E aí os depois pênaltis, saiu. o Corinthians bateu, porque o Tobias pegou 2 ou 3? Pegou 2. Pegou 2. Inclusive do Carlos Alberto Torres. Né? É. Pega do Carlos Alberto Torres. O Zé Maria faz o último gol. Faz o último. Mas que e eu seria o último batedor. Você ia ser o quinto? Eu ia ser o quinto. É demais. Foi gozado, porque o Duque, na hora das escolhas, né? E ele começou a falar e todo mundo, não, se precisar... E eu peguei e falei assim, se precisar de mim, eu sou o segundo batedor ou o primeiro, se precisar. Ele falou, você vai ser o último. Eu falei assim, mas como assim? Não, deixa eu, chefe. Aí ele falou, não, você é da turma da torcida, a torcida não tem problema nenhum, você vai bater o último. Aí eu falei, meu Deus do céu. Porque é aquela aí, coisa da mas alternada. você tem que estar
compenetrado vendo as batidas. Porque o gramado pesado, ainda com água, né? E aí a gente foi vendo, o Tobias defendeu 2 e nós não perdemos nenhuma. Aí quando o Zé Maria faz, aí é só ir pra galera. Explosão. Mas ó, esse e da Portuguesa também, sempre fui escolhido para ser o último. Eu falei, não, essa daí eu falava, mas, seu Duque, deixa eu bater a segunda então, deixa eu ser o segundo. Não, você vai ser o último. Já está escolhido, você é o último. Quer dizer, é uma confiança absurda.